Boa noite, Revolução Jesus! Boa noite! Boa noite, está começando mais um programa. Seja muito bem-vindo, você que está na sua casa. É sim, o Revolução Jesus chegando até você com uma novidade. Nós temos um tema bem legal para falar para você nesse programa de hoje. E a sugestão desse tema é que não basta a gente ter um contato de vez em quando, ou um dia ou outro. O contato precisa ser no dia a dia, viu, Dai Silva? Sim. Tá curioso para saber qual que é o tema? Dá uma olhadinha aí. Ei, o que aconteceria se a gente tratasse a Bíblia como a gente trata o celular? E se a gente carregasse ela na mochila, na bolsa, no bolso? E se a gente desse aquela olhadinha lá, sabe, várias vezes ao dia? E se a tratássemos como se a gente não pudesse viver sem ela? E se ela fosse o presente dos nossos sonhos? Ou até o presente que a gente dá pra quem a gente ama? Pra gente continuar conectado. E se a gente levasse nas viagens, assim, pra usar em caso de emergência, sabe? E se abríssemos imediatamente em caso de perigo? Ao contrário do celular, a Bíblia nunca fica sem sinal. E a gente pode usar ela para se conectar com Deus em qualquer lugar, inclusive no pico de uma montanha ou até em alto mar. A gente não precisa se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já pagou a conta e o plano é ilimitado. E tem mais, a comunicação nunca falha e a bateria tá carregada para a vida inteira. Ah, e o conteúdo ele se atualiza sozinho, nunca sai de moda. E assim, é sempre perfeito. E se você abrir, você com certeza vai perceber isso. E você pode escolher a capa que você quiser. Números para discar em caso de necessidade. Pode salvar no seu celular, tá? Se você tá preocupado com alguma coisa, Mateus 6, 19 a 24. Se você tá em perigo, Salmo 63. Se você tá precisando fortalecer a sua fé, Hebreus 11. Se você se sente sozinho e com medo, Salmos 22. Se você está sendo crítico, duro demais, 1 Coríntios 13. E se você tá malzão, na bad mesmo, Romanos 8, 31 a 39. Se você está precisando de paz e descanso, Mateus 11, 25 a 30. Se o mundo parece maior do que Deus, Salmos 90. E para descobrir o segredo da felicidade, Colossenses 3, 12 a 17. Existem situações onde é bem melhor ter um único número bíblico e encontrar a ajuda de Deus do que um celular cheio de contatos para encontrar a ajuda das pessoas. Seja a mudança que você quer ver na sua vida. Menos disso e mais disso. Isso é Revolução Jesus. Realmente, tratar a Bíblia como eu trato meu celular, aí o negócio fica complicado, Dai. É porque, né, o celular a gente trata com mais frequência, não acorda sem, não dorme sem. E a Bíblia, hein? Como você tem tratado a sua Bíblia? Eis a questão, né, Carpa? Hoje nós vamos ter convidados assim, especialíssimos, para a gente tratar desse assunto que o Padre Jonas, ele deixou como legado para nós missionários na comunidade de Canção Nova. E esse legado, gente, ele se estende para você. Porque o Padre Jonas, ele disse para nós aqui na Canção Nova que a Bíblia, ela foi feita para nós. E é lá que nós vamos encontrar respostas, que nós vamos encontrar muitos direcionamentos para a nossa vida. Entre todos os convidados que nós vamos ter aqui, até Guilherme K2 do Santa Carona vai estar com a gente, sabia? Tá brincando, é isso Não mesmo? tô brincando, não tô brincando. Gente, o programa tá demais, Tá hein? demais, tá demais. Mas antes disso, Sim. eu quero chamar duas pessoas, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. São pregadores. Uau. Pregadores. Mas Inclusive, morei com um deles. sério? Sério, eu morei com um deles. Participo da missa, às vezes, ela tá cantando na missa aqui. Colocando seus dons a serviço aí, ó. É. Provavelmente você deve ter visto ela aí na missa aí, ó. Acompanhando a missa aí pelo santuário. Já viu ela cantando. Agora você vai ficar feliz. Sabe por que você vai ficar feliz? Ah. Um deles é mineiro. Gente boa, gente. É mineiro, é gente boa. Vou dar as honras pra você então, Dai Silva. Vamos chamar então nossos irmãos queridos. Deilon! E Andressa, chega mais! Chega Revolução mais. Jesus, vamos bater um papo top hoje, hein? Deilão, bem-vindo, meu irmão. Queridíssimo. Tá. Bem-vinda, fica à vontade, gente. Que alegria recebê-los aqui para falar um pouquinho mais sobre algo que a gente simplesmente precisa fazer todos os dias para nos alimentar, né? Porque o Padre Jonas nos diz, assim como o Carpa falou no início do programa, que a palavra de Deus, ela
dá direcionamentos para nossa vida. É o próprio Deus falando conosco. Por isso é importantíssimo, nós estamos aí no mês da palavra, é importantíssimo o nosso contato diário com a palavra de Deus. E Deilon, vou fazer uma pergunta já para você aqui. Manda real pra gente. Bora lá. O que um jovem ganha ao ler a Bíblia? Boa noite, Dai. Boa noite, Boa Carpa. noite, meu irmão. Boa noite, revolucionários. Boa pergunta, Dai. Como o Carpa falou no início, né? Aqui a gente aprendeu na Canção Nova que a Bíblia foi escrita para você. Esse é aquilo que o Padre Jonas nos ensinou, deixou o método, que a gente vai falar um pouquinho aqui mais. Mas o que o jovem ganha? Eu gostei dessa introdução aí do VT, não é? E quando eu rezava, quando eu ia refletir para o tema desse programa, o que o jovem ganha? O que seria da gente hoje sem o celular, sem o smartphone, né? Sem a internet. Estamos na era digital, podemos dizer sim. E quando nós fazemos, quando você jovem faz o seu estudo bíblico, tem esse contato diário com a palavra de Deus, nada mais você está conectado com Deus diretamente. A minha experiência é essa, né? De estar conectado com Deus. A gente anda conectado com tantas coisas boas que é a internet, com o mundo digital, né, Carpa? Verdade. E para evangelização, para nossa formação especial em tantas áreas, mas e muitas vezes nós nos deparamos, né, às vezes com um vazio, muitas das vezes com vários questionamentos. E aí? Onde está Deus na minha vida? Onde está Deus na minha história? Então, o que o jovem ganha, o que você jovem ganha em ler a Bíblia todos os dias, essa conexão direta com Deus. Essa ligação direta que Deus fala comigo e com você através da palavra de Deus. Gostei muito dessa visão da conexão dele, porque a gente vive um mundo digital hoje, né? O mundo digital faz a gente estar on. Eu tenho que estar on o tempo todo. Se eu tô offline, já fica um negócio meio sinistro, né? Mas, Andresa, você sempre teve essa conexão, esse entendimento com a palavra, ou teve algum momento da tua vida que você viveu aquela girada de chave assim, falou, opa, agora a palavra começou a fazer sentido para mim e começou de fato a acontecer uma conexão aqui entre eu e a palavra? Boa noite, meus irmãos, boa noite a você que nos assiste. Não, eu não sempre tive esse contato com a palavra, eu não era de caminhada assim, eu tive meu encontro pessoal com Jesus. E assim como o Padre Jonas, eu dormi de um jeito e eu acordei de outro. Então eu acordei com muita sede da palavra, eu acordei vendo tudo mais colorido. E dali por diante eu comecei a buscar, né? Primeiro eu fui na minha avó, que já não era mais católica na época, era da igreja evangélica. E era quem conseguia me ensinar a palavra. Então ela foi me orientando quanto à Bíblia. Mas não me alimentava, não me satisfazia ainda, né? E vindo para o Revolução Jesus, no acampamento. Olha! Gente! Eu conheci uma menina, que hoje é uma grande amiga, que me apresentou o método do Padre Jonas, né? A Bíblia no meu dia a dia. No dia a dia. E dali ela falou, você não quer aprender? Vamos ali na loja comprar. Eu comprei e comecei. Comecei a fazer o estudo e no começo foi muito difícil. Muito difícil, eu não entendia. E olha que o método nos ajuda muito. Ele vai facilitando os caminhos, né? Exatamente, só que eu era muito crua, né? Recém-convertida. Era muito difícil pra mim, mas eu não desistia. E aí essa amiga mesmo falou, olha, você tá conseguindo? E eu falei, é muito difícil, não tem dia que eu não consigo, eu desisto. E aí ela falou pra mim assim, olha no YouTube, porque também tem o programa. E aí eu procurava exatamente aquela passagem, né? E me ajudava muito, me ajudava a acompanhar o raciocínio, a entender o que era promessa, né? O que eram as ordens. E assim eu fui tomando gosto pela palavra, né? Todos nós aqui temos uma palavra que marcou a nossa vida, né? Aqui na Canção Nova, gente, nós costumamos ter uma palavra do nosso chamado, por exemplo, né? Já na formação inicial, quando nós ingressamos na comunidade, no caminho vocacional, já é motivado a gente ali, né? A identificar na Bíblia uma palavra que diz diretamente uma mensagem de Deus para minha vocação, né? Sim. Eu, de forma particular, agora eu vou jogar peteca para vocês, tá? Ai. Eu, de forma particular, eu me identifico com 2 personagens bíblicos. Quando fala da minha vocação, eu remeto muito a Pedro, ao chamado de Pedro, Lucas 5. Farei de vós pescador de homens. E quando fala da missão, do apostolado, da evangelização, é o apóstolo Paulo, me identifico muito. Também.
né? Então eu sempre, quando me parece coisas na Bíblia desses dois personagens, me edifica muito, me mostra muito. Leilão, fala aí uma passagem que marca você, que essa passagem ela é um norte para tua vida e que sempre quando você se vê ali num perrengue, essa passagem ela vem no teu coração e ela reergue você. Com certeza, Carpa, isso que você falou, né? O padre nos ensinou, na Canção Nova a gente aprende justamente isso, né? Essas palavras que são marcantes na nossa vida, na nossa história. Eu tenho algumas, mas olhando para minha história de chamado vocacional, de seguir a Deus mesmo, é São Mateus capítulo 19, a passagem bastante conhecida do jovem rico, não é? É uma passagem até falando de vocação, é uma passagem muito sugestiva, mas naquele momento que eu estava vivendo de decisão, e talvez você jovem que está aqui hoje, acompanhando a evolução de Jesus, esteja, e aí, com muitas inquietações, Deus está te inquietando até porque não é uma vocação, né? E às vezes o mundo apresenta tantos caminhos para a gente, aquele jovem rico da parábola ali, do evangelho que Jesus nos conta, que fala, Deus propôs uma decisão para ele. Ele fazia uma escolha radical, não é verdade? Então, é aquilo sempre que os papas nos encorajaram, o Papa Bento XVI, né? Jovem, não tenhais medo de serem jovens, né? O jovem hoje, a gente gosta do desafio, não é verdade? Verdade. A gente gosta do desafio. O jovem ele gosta de ser desafiado. E aquele jovem do evangelho ele foi desafiado, não é? Mas infelizmente a palavra vem dizer que ele, por amor à riqueza, aos seus bens, ele não aceitou o chamado de Jesus. Então essa palavra para mim é uma palavra, podemos dizer assim, fundante, é uma palavra radical, onde Deus foi, eu tive esse encontro com Deus ali, e Deus, ouvi claramente Deus falando comigo, eu sendo aquele jovem rico do evangelho ali, daquela parábola, né? Deus me chamando, vem e segue, né? Vai, vende tudo, vende os teus bens, deixa o teu pai, tua família, isso é sacrificante. Mas, gente, depois tem uma promessa, né? Interessante que no final da parábola, do jovem rico, né? Os discípulos, Pedro, então toma a palavra, Senhor, mas se é tão difícil para aquele jovem que não deixou para um rico entrar no reino de Deus, aquele que tem um coração apegado, o que vamos ser de nós? Nós que deixamos tudo. E aí Deus dá a promessa do 100, né? De 100 vezes mais, com perseguições, com tribulações. Mas essa palavra é uma palavra que eu retomo sempre, eu tenho certeza, gente, talvez Deus esteja te incomodando você. E o que você precisa deixar para seguir esse caminho de radicalidade, de sonhar os sonhos de Deus? Eu não me arrependo, Carpa, Dai. Também não. Não me arrependo de ter arriscado tudo, de ter feito essa escolha. Muito bom. Que bom. E pra você, Andresa, qual que é essa passagem aí que te tira, assim, daquele momento importante da sua vida, você volta, né, e fala, é isso. Eu tenho duas, né? Deus começou a me incomodar para minha conversão, assim, através da palavra. E Ele ia me dando palavras. Eu lembro que a primeira foi, seja forte e corajosa. Boa. Seja forte e Josué. corajoso, né? Josué 1:9. E eu não sabia que isso era da Bíblia, né? Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu não fui criada assim. Então, aquilo me incomodava e eu fui pesquisar na internet, que aquilo ficava vindo no meu interior, né? Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Falei, coisa esquisita, né? Aí fui pesquisar e vi, eu falei, nossa, é uma passagem da Bíblia. E aí, fiquei com aquilo pra mim, né? Seja forte e corajoso, aquilo sempre me direcionou, né? Continuou me direcionando ali na caminhada, conforme Deus ia me mostrando, até chegar em Isaías 43, aonde Deus falou muito claro comigo, né? Eu te escolhi, eu te chamo pelo nome. És preciosa para mim, não tenhas medo, porque eu estou contigo. Então ali Deus começou a me convidar a caminhar com Ele, né? Então, dali, sempre fui caminhando. Todas as vezes que Deus queria confirmar alguma coisa no meu passo, na minha vocação, no chamado dele para minha vida, era Isaías 43. Sempre foi assim, né? Ele diz o quanto eu sou preciosa para Ele, o quanto Ele está comigo e eu não devo ter medo, eu devo dar os passos que Ele me pede. Ô, Rick, você também tem aquela palavra que te toca, não tem não, Claro, cara? Fala claro. pra nós, Rick. Vocês estavam falando aqui, eu já estava imaginando, fazendo memória já das palavras que Deus falou comigo, né? Porque Ele fala conosco, né? Minha passagem clássica é de João 15, né? João 15. Eu sou a videira, meu pai é agricultor e tudo mais. Pra mim é muito forte porque ela me faz recordar do Deus que me chamou e que me liga a Ele.
que Forte. não tem vida fora dele, né? Forte. Então, sempre quando eu tô ali meio capengando, querendo desistir, meio triste, eu lembro disso e Deus retoma o chamado do meu coração. Muito bom, muito bom. Pessoal, aproveitando que eu entrei aqui em cena, O Rick tem recadinho. só brotei, boa noite, tudo bem? Só apareci. Galera, o assunto de hoje, como vocês sabem, é sobre Bíblia, mas eu tenho um recadinho incrível da loja Canção Nova que vai acrescentar muito nesse assunto. Primeiramente, quero apresentar para vocês aqui a nossa agenda de São Miguel. Você aí que precisa organizar o seu cronograma bíblico para 2026, já está aqui a solução para os seus problemas. Então, com essa agenda, você pode se organizar a sua vida de oração, aquilo que Deus te fala no seu estudo bíblico, tudo aquilo que você precisa anotar. Agenda de São Miguel 2023. E como o assunto é Bíblia, né? Ela não poderia ficar fora dessa. A Bíblia Jovem voltou. Aquela tão esperada que todo mundo queria, voltou. Bíblia Jovens, Canção Nova. É uma Bíblia linda, capa dura, preta, bem jovem, né? E tem também um cordeiro e o leão da tribo de Judá nela. Já não bastasse o conteúdo da Bíblia, que é a Sagrada Escritura, nela também tem um pequeno resumo da Bíblia no meu dia a dia. Isso mesmo, este método de estudo que nós falamos tanto aqui na Canção Nova. Você que não sabe ainda, mas quer adquirir essa Bíblia e não sabe o estudo bíblico do método Bíblia no meu dia a dia, tá aqui a solução para você. Bíblia Jovem com o método Bíblia no meu dia a dia, bem resumido. Mas também, caso você já tenha sua Bíblia na sua casa, fala, Rick, eu já tenho minha Bíblia, eu tento ler, mas não entendo nada. Tá aqui também a solução para os seus problemas. Bíblia no meu dia a dia. Todo Canção Nova, nós da comunidade Canção Nova, todos nós já lemos esse livro, já ruminamos esse livro e ele para nós é uma resposta de Deus para aquilo que nós vivemos enquanto consagrados. Aqui tem um método simples e claro para você começar seu estudo bíblico. Aqui nós temos tanto a Bíblia no dia a dia, mas também o diário para você fazer as suas anotações. Então, acesse loja.cançãonova.com e adquira esses produtos incríveis que vão te ajudar nesse mês da Bíblia. E o assunto de hoje é Bíblia, né? E a gente não para por aqui. Para não. Daqui a pouco, a gente tem uma presença especial, né? Que já foi anunciada já, Guilherme K2, falando com a gente um pouco mais sobre a Sagrada Escritura. Mas você, não sai daí, a gente vai para um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Até lá! E voltamos com o nosso Revolução em Jesus e o assunto de hoje é a Bíblia, a Sagrada Escritura que perpassa a nossa história. E para isso, nós queremos trazer para vocês aqui algumas curiosidades incríveis que talvez você saiba ou talvez não saiba ainda. E vai te ajudar muito a compreender o quão vasto é este universo que é a Palavra de Deus. Primeira curiosidade que nós queremos apresentar para vocês é: a Bíblia é o livro mais vendido em todos os tempos, com uma estimativa de 5 a 7 bilhões de cópias impressas ao longo de aproximadamente 1.500 anos. É muito tempo, gente. 1.500 anos, o livro mais publicado, o livro mais feito cópias dele. Essa palavra de Deus, ela cada vez mais perpassa a história da humanidade e dá o rumo daquilo que são as nossas vidas. Outra curiosidade, a Bíblia completa está disponível em 743 idiomas. Vou repetir, 743 idiomas, alcançando mais de 5,75 bilhões de pessoas. Além disso, o Novo Testamento foi traduzido para mais de 1.532 idiomas. No total, versões da Bíblia foram traduzidas para mais de 2.554 idiomas. É o mundo inteiro, gente, ouvindo a palavra de Deus. Outro dado importante, a Bíblia tem 73 livros, 27 do Novo Testamento e 46 do Antigo Testamento. O livro Salmos é o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos. Salmos é considerado o maior por ser a compilação com o maior número de capítulos da Bíblia. Então, são 150 salmos. Durante um ano, dá para você ler pelo menos aí 2 salmos, um dia sim, um dia não. Você pode viver essa experiência profunda com os salmos, que são melodias, são cantos, são versos que podem cada vez mais te levar a uma experiência profunda com o Senhor Jesus Cristo. E para terminar, o Salmo 118 é o capítulo central da Bíblia. Cara, essa eu não sabia não. Sabia dessa? Novidade, essa é novidade.
O Salmo 118 é o capítulo 100. Gente, nossa Bíblia, ela tem um universo muito vasto no qual nós podemos mergulhar e nos aprofundar cada vez mais aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos falou. Mas, como o assunto é Bíblia, nós queremos trazer também uma especialista no assunto, que é Luzia Santiago. Ela que já leu a Bíblia tantas vezes, ela que já viu o Padre Jonas lendo a Bíblia e aprendeu juntamente com o Padre Jonas os segredos deste método que nós tanto falamos, que é a Bíblia no dia a dia. Luzia, vai partilhar um pouco conosco como foi essa experiência para ela. Eu sempre aprendi com o Padre Jonas, nós temos a força, nós cristãos, de transformarmos o mundo. Porque a ação divina, a força do Espírito Santo, ele age sobre toda a face da terra. E é por isso que ele propôs, como inspiração também, o Revolução Jesus. Eu me lembro muito bem, eu era bem nova, mocinha. Eu fiz o meu primeiro encontro pessoal com Cristo, a minha primeira conversão. E o Padre Jonas me deu um cartão do livro de Jeremias. Eu nunca mais esqueci, eu tenho ele guardado. Padre Jonas trouxe essa palavra. Antes que no seio fosses formado, eu te conhecia. Antes de seu nascimento, eu já te havia consagrado. E eu respondi: mas, Senhor, como se dará isso? Mas ele insistiu. Eu te designei profeta das nações. E eu insisti. Mas como, Senhor? Eu sou apenas uma criança. E ele respondeu: você vai procurar todos aqueles aos quais eu te enviar. E lhe dirás tudo o que eu te ordenar. Não deverás temer ninguém, porque eu estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Eu ouvi essa palavra, eu meditei esta palavra muitas vezes na minha vida. Porém, como anunciar? Como ser profeta para as nações, se eu não conhecia a palavra de Deus? Mas, sabiamente, o Padre Jonas pôs nas mãos dos jovens esse método. A Bíblia foi escrita para você. Ou a Bíblia no meu dia a dia. Uma forma simples de estudar a Sagrada Escritura. E diariamente eu fui conhecendo a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, estudando, ruminando, meditando, rezando com a palavra, eu tive a certeza que eu sou uma profeta para as nações. Eu assumi a minha missão. É assim. A palavra de Deus é uma luz para os nossos passos, para os nossos caminhos, seja o que for que precisemos resolver, seja o que for que precisemos de luz. É a palavra de Deus que nos fortalece, nos conforta, nos prepara para a batalha, para a nossa missão. Revolução Jesus. Uma experiência muito interessante da Luzia Santiago, que viveu uma vida, longos anos ao lado do Padre Jonas e ali bebendo, né? Porque o Padre Jonas, eu tive a oportunidade de morar lá com eles e eu via, de fato, era um homem da palavra. Não era à toa que ele era confundido como o Padre Jonas da Bíblia. Né? Era uma experiência profunda. Mas nós vamos falar mais de Padre Jonas aqui. Padre Jonas, ele vai sempre estar no nosso programa e nós queremos trazer muita coisa do padre para cá. Mas enquanto isso, vamos falar com os filhos do Padre Jonas. Isso aí, para poder entender e conhecer um pouquinho mais da vivência deles, né, com a Bíblia. E Andresa, conta um pouquinho pra gente. O que para você faz a Bíblia ser algo diferencial dos outros livros que qualquer um pode pegar, ler e tal? O que a Bíblia traz para você de diferente na sua vida? Bom, a Bíblia, ela é diferente para mim dos outros livros, porque eu sempre tive a palavra ali, o contato com a Bíblia ali no meu estudo,
como a orientação de Deus Pai para mim. Isso é legal. É uma conversa com Deus para mim. Sempre foi muito isso. Eu vou sentar para falar com o meu Pai. E a palavra ela é muito viva, né? E ela se molda exatamente ao que eu estou vivendo, né? Então a Bíblia, 1500 anos, mas ela é atual. Se atualiza no dia de hoje. Exatamente. Deus sempre traz aquilo que eu estou precisando para aquele momento, ou Ele vai me preparando para algo que está por vir ainda, Olha que né? legal, isso é interessante. Então Ele me lembra, em algum momento, fala, olha, lembra quando eu falei com você lá naquela palavra? Então ela é viva, né? Não adianta alguém falar assim, é velha, tá ultrapassado, tem sei lá quantos mil anos. Não, gente, ela é viva, ela é extremamente viva. E se você pega e você lê com desejo de saber o que Deus está querendo falar para você, né, te direcionar, você vai encontrar a resposta. Odélio, e você acha que existe, assim, uma forma exclusiva, um jeito único de se ler a Bíblia? O pessoal de casa que está aqui nos acompanhando assim, né? Se a gente fosse falar uma forma de ler a Bíblia, né? Nós já temos uma resposta na ponta da língua, que é o método do Padre Jonas, né? Mas o que você podia dar de dica aí pro pessoal? Bacana essa pergunta, viu, Carpa? Porque o Padre Jonas até ensina no método que uma das regrinhas de ouro, né, que existe vários métodos, né? Você que nos acompanha de casa, você pode procurar na internet. Aqui pra gente, Canção Nova, e é um método muito eficaz, é a Bíblia no dia a dia. Sim. Né? Mas o padre fala que uma das regrinhas de ouro se chama uma pequena palavra, fidelidade. Acho que você tem que buscar fidelidade, não é? E lendo, não é? O padre, no método, ele ensina, não é simplesmente eu vou pegar a Bíblia, vou conversar lá pelo Gênesis. Você até pode pegar, mas o Padre Jonas até fala, né, num livro, que a Bíblia foi escrita para você, a Bíblia no meu dia a dia, que a maneira correta para até nos ajudar a assimilar, a entender a palavra de Deus. Porque se você começa por Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, às vezes você vai desanimar. Então, você vai desanimar, você já não estou entendendo nada, né? Já é um livro mais histórico ali da criação da humanidade. Verdade. O padre, ele nos orienta a gente a começar lá no 1 São João, a carta, né? Primeira carta de São João, que vem falar do amor, da criação do mundo. Então, se você está em casa, ainda não tem o livro, o método da Bíblia, do meu dia a dia, comece pela carta de São João. Mas a dica que eu dou é a fidelidade. Comece com 10 minutos. Boa, Odélio. Não é? Boa. Lendo um capítulo. Eu não consigo ler um capítulo. Então comece ali com 10, 15 versículos, 10 minutos do seu dia e você vai dia a dia progredindo nessa escuta Pegando um ativa, né? Pegando um hábito. O hábito do dia a dia. Então, assim, é a fidelidade, como o Padre Jonas diz. Fidelidade. O Padre Jonas, ele costumava sempre nos falar, né? Que ele pôs uma meta para ele diária. Sim. Não é verdade? Sem Bíblia, não tem café da manhã. Sem Bíblia, não tem cama. Né? Então, no momento do seu dia a dia, busque, peça essa graça da fidelidade, de se encontrar com esse Deus vivo. Porque a palavra de Deus é viva. E a gente pode testemunhar, né, gente? A palavra de Deus, ela passa a fazer tanto sentido para a nossa vida, que quando a gente não faz isso, a gente sente falta. Com certeza, Carlos. Né? Porque a palavra de Deus, ela passa a ser, não é simplesmente somente uma regra, eu tenho que cumprir aquele preceito. Não, ela acaba sendo um direcionamento. E a Andressa falou algo muito forte, muito bonito, que fez muito sentido para mim aqui. Ela se atualiza no tempo presente, na realidade desse tempo. Às vezes um versículo bíblico que você leu há 10 anos atrás, ele vai fazer um sentido totalmente diferente se você ler ele hoje, porque a palavra se renova, ela se atualiza, né? Sim, ela se atualiza. E uma dica que o Padre Jonas dá para todos nós, e tem também ali no livro da Bíblia do Meu Dia a Dia, uma das dicas de ouro dele, é fazer tudo em um ambiente de oração. Isso. Então, para a palavra se atualizar também na sua vida, você precisa estar imbuído também desse momento, desse ambiente preparado para receber a palavra de Deus. Então, você vai fazer isso tudo, né? Tipo assim, tô aqui correndo, deixa eu aqui, já vou a Bíblia e tal, vou ler, vou abrir. Não vai adiantar mesmo, tá? Tá fazendo assim, tá fazendo não tudo vai rolar. Então,
se coloque em oração, um ambiente preparado para isso, reserve o seu tempinho e faça esse estudo da palavra, sabe? O que é importante é que você deixe que Deus fale com você, porque senão vai ser você falando, você vai ler, vai interpretar do seu jeito, vai atualizar do seu jeito, não da vontade de Deus, É né? verdade. E eu gosto de exaltar os irmãos, sabe, Dai? Sim, Eu morei com o Daylon. olha só. E o Daylon, ele tinha um hábito, de se admirar. O Daylon, ele acordava muito cedo. Nossa, admiro. Mas muito cedo. Primeira coisa que ele fazia, como um bom mineiro, passava um cafezinho. Ah, Pezinho. claro. Passava um cafezinho. E sabe o que ele fazia depois? É. Sentava na frente da Bíblia para fazer o estudo. Glória a Deus. Ou seja, o Daylon já começava o dia vendo, ouvindo, porque a palavra também é Deus falando conosco, as direções de Deus pro dia dele. Olha uma dica boa, né, Daylon? Pô, bacana demais, né, Carpa? Realmente, eu costumo dizer que cada um tem um horário. Às vezes você, de manhã, você vai estar sonolento. Então não comece de manhã. É isso que gostei muito dessa dica da Dai. E você precisa preparar o ambiente. Não é? É um encontro, porque quando você vai se encontrar com a pessoa, com um amigo, aí na sua casa, você vai sair, você não se arruma. Você, né, às vezes vai receber uma visita, você prepara o ambiente diz muito, né? Então, esse encontro com a palavra requer disso. Mas você também precisa escolher o melhor horário, né, cara? Boa. Porque se você, vou ler a palavra, não é ler a palavra de qualquer jeito, fazer seu estudo ali, ter esse encontro com Jesus palavra. Se você é muito sonolento de manhã, não tem problema, faz seu estudo, né? A Dai tá fazendo assim, né? Faz seu estudo à noite. Agora eu funciono melhor, Carpa, de manhã. De manhã. E isso, exatamente. E ali eu vou colhendo de Deus exatamente isso que você falou. Deus vai falando comigo e eu posso dizer assim, inúmeras vezes, Deus falou, deu direcionamentos concretos naquilo que eu estava vivendo no longo do meu dia. Então, assim, situações que eu fui vivendo, eu fui colhendo e logo pela manhã os direcionamentos. O que Deus quer para mim nesse dia? O que o Espírito Santo está me movendo? Quais são as direções concretas que Deus tem para o meu dia? Muito bom, né, Dai? Isso é muito Tá bom. vendo? Meu Sou tempo fã tá desse correndo. cara. Meu Sou fã dele. Deus, e o tempo nosso tá correndo aqui do programa, tá só Verdade. assim, ó. Mas antes de terminar esse bloco, né, que a gente tá ainda no segundo bloco, eu queria perguntar para vocês rapidamente, qual é a palavra bíblica, o livro bíblico que para vocês é assim, vocês mais gostaram de fazer estudo bíblico? Qual que foi? Aquela que marcou. Sabe? Olha, Andressa. Olha, eu não vou lembrar exatamente o capítulo, mas foi em Êxodo. E me marcou por um motivo muito específico. Assim. Eu estava entrando no Antigo Testamento e não é fácil de se estudar, de fazer o estudo da palavra do Antigo Testamento, né? E Deus falou comigo através das medidas que se estavam fazendo a sala, né? O templo. E aí falou, tem que colocar o laço. E esse laço unia. E Deus me deu uma mensagem tão linda ali. E ali eu fiquei impactada. Porque eu falei, gente, eu não sou capaz de pensar nisso. Foi Deus falando no meu coração, né? O que aqueles laços, aquelas fitas que dizia bem claro na palavra, né, em Êxodo. Uniam-se as fitas para formar o laço onde Falava com fechava. detalhes, né? Ele vai dando Exato, detalhes, todos né? os detalhes. Eu falei, gente, Deus falou comigo num laço, né? Que a união daquele vendo? laço tinha um sentido, né? Que legal. Isso O pessoal de marcou casa muito a fica minha vida. atento. Muito bom. E aí, dele? Olha, eu gosto muito do Antigo Testamento também, dos evangelhos, onde ali relata a vida de Jesus. Mas eu posso dizer assim, até uma dica para você, jovem, que está em casa. Um dos livros que mais me marcaram, meus irmãos, foi a Carta de São Paulo ao Timóteo, não é? Timóteo é esse filho espiritual, né? E 2 versículos. Um primeiro, está na primeira Carta de São Paulo ao Timóteo, onde São Paulo vai encorajando o Timóteo, Legal. né? Ninguém te despreze por seres jovens. Em vários momentos, até antes de eu pensar em ser canção nova, ser consagrado, ser missionário, essa palavra foi me motivando. Deus foi falando de uma forma viva comigo, né? Através. Ninguém te desprezes por seres jovens. E o segundo versículo, que é também, segunda carta de São Paulo a Timóteo, eu posso dizer assim, essas 2 cartas, né, têm um significado muito grande para mim, é aquele versículo onde São Paulo fala: reaviva o dom de Deus, reaviva a chama de Deus. Então, se você está aí, jovem, revolucionário, ligou a TV, ninguém te despreze por seres jovens. Se você já está na caminhada, hoje Deus talvez, se você está desanimado, reaviva o dom
de Deus, a chama do amor, a chama do Espírito que está em ti. Revolução Jesus, a gente precisa ir pro intervalo agora, mas olha só, terceiro bloco, vamos ter a presença do Guilherme K2, o Santa Carona, vai estar aqui com a gente, bater um papo muito bacana sobre a Sagrada Escritura, vamos fazer um jogo com ele, muito legal, de perguntas e respostas a respeito da Bíblia, gente, vai ser muito bom, vai lá, toma água rapidinho, vai no banheiro e volta, é rápido o intervalo, tem mais Revolução Jesus daqui a pouco aí, estamos esperando por você. Estamos de volta, Revolução Jesus, com um tema que para nós, Canção Nova, e não somente nós, Canção Nova, mas para todos aqueles que se dizem cristãos, católicos, apostólicos romanos, a palavra de Deus é mais do que essencial, não é, Day Silva? É isso mesmo, estamos aqui falando sobre a Bíblia no meu dia a dia, esse método que o Padre Jonas fala que é tão importante para nós. E olha, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa importância das palavras, da palavra de Deus, dos versículos bíblicos com ele. Chegou o momento certo, a gente falou que ele ia estar nesse programa, a gente não mentiu, né, Carpa? Uma salva de palmas para receber Guilherme K2, aqui conosco, diretamente da sua terra, gente, e participando aqui por videochamada conosco, e nós vamos sabatinar o Guilherme aqui, né, gente? É isso aí, bem-vindo, Guilherme. Obrigado, gente, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui na Canção Nova, um abraço para todo mundo que está assistindo e para vocês aí em Cachoeira Paulista também. Muito bom, Guilherme, sempre bom estar com você, o Guilherme que tem um apostolado muito bacana na internet, canal no YouTube, Instagram, depois ele vai falar os lugares que você pode encontrá-lo, tá, gente? Seu canal no YouTube, suas redes sociais. Mas o Guilherme, ele faz um apostolado muito bacana nas redes sociais, gente, fazendo uma verdadeira catequese, ensinando, trazendo ali temáticas muito interessantes. E o papo hoje aqui é Sagrada Escritura, Guilherme. Vamos falar sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus no dia a dia de nós católicos, tá? Já quero aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você, Guilherme. Qual a sua experiência mais marcante com a palavra de Deus? Olha, a minha experiência mais marcante com a palavra de Deus foi o meu encontro pessoal com Jesus Cristo. Quando eu me encontrei com Jesus, eu não fui sempre de igreja, né? Então eu entrei para a igreja, eu conhecia Jesus na minha adolescência. E engraçado, quando eu tive esse encontro pessoal, eu não estava num retiro, eu não estava com um grupo de jovens, na verdade eu não conhecia ninguém da igreja, eu estava sozinho no meu quarto. E naquela ânsia de querer falar com Deus, a minha primeiro instinto foi abrir a Sagrada Escritura. E eu acho que foi uma das conversas mais profundas que eu tive com Deus, assim, sabe, naquela noite. E foi a forma que ele teve de me encontrar. E é a forma até hoje que ele tem de me encontrar, né? Então eu tenho um carinho imenso por essa memória, porque geralmente as pessoas se encontram com Jesus num retiro, ou numa missa, ou talvez na pregação de um colega. Eu estava sozinho. E Deus sabia dessa minha limitação. Eu não tinha ninguém ali para me ouvir. Para vocês terem noção, eu não sabia nem se eu queria ser católico, porque eu me encontrei com Jesus Cristo sem o amparo de ninguém. Então, a Sagrada Escritura foi um acalanto. Foi quando o Senhor me pegou pela mão pela primeira vez. E eu conversei com ele através de diversas passagens, sabe? Então, eu tenho um carinho gigante, uma memória afetiva muito forte da Sagrada Escritura por causa disso. Por causa dessa experiência que eu tive nos primeiros segundos que eu tive conhecendo Jesus Cristo, sabe? Então, serve de reflexão para as outras pessoas também, né? É a forma ordinária com a qual Deus tem para falar com a gente. Às vezes nós esperamos uma mensagem, uma locução interior, né? Que é uma forma que Deus tem para poder falar também, mas não é a forma ordinária. E detalhe, Deus não gosta muito dessas formas extraordinárias, né? Nós vemos às vezes esses santos místicos, né? Tipo um Padre Pio, né? Uma Santa Teresa, mas essa não é a forma que Deus gosta de falar com as pessoas, essa aí é a exceção da regra. A forma ordinária, que é a forma com a qual Deus tem preferência para falar conosco, é através da Sagrada Escritura. Então, esse meu primeiro encontro, eu acho que foi muito catequético. Deus já foi me dando sinais da forma com a qual Ele queria conversar comigo ao longo de toda a minha vida. E eu guardo isso no meu coração para sempre. Interessante mesmo essa partilha, né, do Guilherme, porque, de fato, Deus foi falando com ele através da palavra. Eu não sabia dessa história, Guilherme. Obrigada por ter compartilhado conosco. E me surgiu até uma dúvida, assim,
se você podia dizer rapidamente, como que então surgiu no seu coração esse desejo de trabalhar com a catequese, falando um pouquinho mais da palavra para tantos jovens? Então eu comecei a ter algumas crises de fé. E eu comecei a superar essas crises estudando a fé católica. Então a catequese, ela foi os meus segundos e terceiros passos dentro da fé católica. Foi onde eu consegui dar passos mais sólidos. E eu diria mais, no grupo de jovens tinha muitas pessoas que participavam por 3 meses, depois iam embora, né? Eu seria um desses jovens, sem sombra de dúvida. Foi a catequese que impediu que isso acontecesse, porque foi dando solidez nos meus passos. Então, quando eu percebi isso na minha vida, eu senti um desejo ardente de que outros jovens vivessem o que eu estava vivendo. Não somente esse primeiro amor, porque eu tinha contato com jovens que tinham esse primeiro amor nos retiros que eu trabalhava, mas que eles tivessem essa solidez na hora de entender o Senhor, né? Conhecer o Senhor para amá-lo. Então eu comecei a estudar para ensinar. Então eu comecei a fazer catequese na paróquia, eu comecei nas turmas de crisma, e essa vocação foi se tornando cada vez mais forte na minha vida. Ensinar para que as pessoas fiquem na igreja. Então eu fui dando sim, Deus foi colocando um desafio maior, né? Igual como diz a palavra, se eu sou fiel no pouco, né? Deus vai confiando mais. E ele foi confiando. Até que aqui estamos, né? Há 11 anos ensinando na internet, porque eu tinha vontade de que mais pessoas tivessem acesso a essa doutrina, e na internet era a forma que eu tinha de fazer com que muitas pessoas me escutassem, sem depender de uma estrutura muito grande. Então eu comecei a ensinar aqui, e conforme os passos foram indo, Deus foi colocando mais coisas no meu caminho, mais desafios. Deus seja louvado por isso, né? Eu acho que não foi só para ajudar outros jovens, eu tenho muito para mim que esse apostolado, em primeiro lugar, Deus fez para me resgatar. Se eu não estivesse ensinando a doutrina católica, o que seria de mim? Onde é que eu estaria, né? Então, Deus seja louvado por conta de todo esse apostolado de Santa Carona, porque é através disso que Deus me mantém aqui, né? O João Paulo II diz que a fé, ela se torna mais viva e mais madura na medida em que você ensina. Então, esse apostolado, eu acho que ele muito mais me enriqueceu do que enriqueceu as pessoas que me ouvem, né? Porque Deus sabe das minhas misérias e sabe o quanto que eu preciso de tudo isso aqui. Então, Deus seja louvado por isso. Amém, cara, amém. Guilherme, uma outra pergunta, curiosidade agora, tá? Você acredita, então, que a palavra de Deus, ela pode ser resposta para nós, para os questionamentos que nós trazemos, para as perguntas que nós vivemos, os dilemas da vida? Você acredita que na palavra de Deus nós podemos encontrar resposta para tudo que nós podemos questionar? Definitivamente sim. Agora, depende do questionamento, né? Se nós estamos com dúvida a respeito da nossa salvação, não há dúvida que a Sagrada Escritura não possa responder. Inclusive, a Igreja Católica até ensina pra gente que quando Jesus Cristo se encarna, né, toda a revelação está posta. E ela é escrita nos Evangelhos. Então, na Sagrada Escritura, você tem toda a verdade revelada porque é o próprio Jesus. Então, tudo que Deus tem para falar para a sua igreja e tudo que Deus tem para falar para mim, Guilherme, tudo que Deus tem para falar para cada um de vocês aí no estúdio, já está na Sagrada Escritura. A forma que nós temos de extrair essa verdade é através da leitura orante da Sagrada Escritura. Então, os dilemas que nós temos, vocacionais, né, os dilemas que nós temos, talvez, com cruzes pessoais, na Sagrada Escritura nós encontramos essas respostas. Às vezes eu vejo, né, eu comentei aqui um pouco mais cedo, mas às vezes eu vejo muitas pessoas passando por angústias pessoais muito grandes, né, e procuram isso através de momentos de oração, seja num grupo de oração, seja num retiro, né, seja num louvorzão, e não tem nada de errado com isso, as pessoas podem procurar respostas lá. O problema é quando nós não damos prioridade para a palavra de Deus. Então, ao invés de procurar na palavra de Deus em primeiro lugar, a gente espera essa experiência mística, essa locução interior. E como eu falei no começo, a forma ordinária que Deus tem para conversar conosco é através da palavra. Esse é o primeiro lugar que ele vai falar conosco. E o que ele tem para falar para mim, hoje, está especificamente dentro da palavra. Uau! Muito bom. Muito bom, entendeu? E a mensagem Inclusive, eu acho que eu vou até... Existe um trecho do Catecismo da Igreja Católica... Bora. Que fala no seu parágrafo 104. Eu vou pegar aqui rapidinho, só para eu poder mostrar para vocês. O parágrafo 104 do Catecismo fala assim, ó:
Na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos e com eles fala. Olha só que detalhe. A igreja encontra incessantemente seu alimento e a sua força. E quando ele fala da igreja aqui no catecismo, ele não está se referindo ao Vaticano, às estruturas da igreja. Não. Ele está falando da igreja, eu e você. Corpo místico de Cristo. Por isso que no final ele fala, né, através dos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos e a eles lhes fala. Então, este é o local exato para você poder ter uma conversa profunda. Muito bom, muito bom. Muito bem pautado, obrigada, Guilherme. Você que está em casa aí, ó, não tem dúvidas, né? Ele já respondeu aí a nossa pergunta. E, Guilherme, sabemos que os jovens, eles têm muitos questionamentos. A gente foi conversando aqui, você foi dizendo de forma bem clara. A gente queria fazer, assim, um desafio para você aí, em tempo real. Um desafio com alguns questionamentos que o jovem que está nos assistindo, ele pode ter neste momento. E aí, você vai dar a resposta para nós. Topa? Resposta na Bíblia. Resposta na Bíblia. Você vai poder responder com um livro ou um personagem bíblico que possa responder a situação. Primeira pergunta, então. Olha só, Guilherme. Primeira pergunta. Meu namoro terminou e eu tô na bad. Vamos lá. E agora, na Bíblia, meu namoro terminou e eu tô na bad. Ai. Vamos lá. Meu namoro terminou e eu tô na bad. Eu colocaria o Evangelho de João, capítulo 5, que fala assim: sem mim nada podeis fazer. Às vezes nós colocamos algumas pessoas numa importância tão grande que quando elas saem de perto de nós, parece que o nosso chão vai embora. Talvez agora seja a hora de voltar para o Evangelho e entender que a única pessoa na face do cosmos, né, que nós precisamos é nosso Senhor Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Sem sua namorada, você pode fazer muitas coisas. Agora, sem Jesus Cristo, nada podeis fazer. Muito bom, muito bom. Tem mais perguntas. Tem mais, bora lá. A galera da faculdade me acha chato por ser católico. Olha, tem uma passagem. Nossa, agora me fugiu o livro. Não sei se é Tessalonicenses. Que fala assim, ou Timóteo, que fala assim: ninguém vos despreze por seres jovem. Pelo contrário, seja irrepreensível no seu falar. Eu tô falando de cabeça aqui, então vocês me corrijam, tá? No seu falar, no seu proceder. Essa passagem ela é muito boa para entender que a nossa juventude em Deus, ela é a verdadeira juventude. Às vezes nós somos tão criticados e isso coloca em xeque a nossa visão enquanto jovens, né? O que é ser verdadeiramente um jovem? Então a gente não quer ficar longe dos grupos, das turmas, mas essa passagem ela deixa bem claro para nós. Ninguém vos despreze por seres jovem. E meio que se confunde com ser santo também, porque é a única forma de ser jovem que existe, sendo santo. Então, nesse momento, não deixa ninguém te desprezar, tá? Muito Abraça bom. o Senhor, porque Ele é o único que não abandona. Muito bom, Guilherme. São Paulo dizendo a Timóteo, não te despreze por serem jovens. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Gui, ó, quero outra aqui, tá bom? Olha só essa, ó. Estava de ressaca Aí. e não fui à missa no domingo. Olha a pergunta. Estava de ressaca e não fui na missa no domingo. O que a Bíblia fala para esse indivíduo? Olha, isso é molecagem, né? E molecagem eu só consigo lembrar dos apóstolos dormindo no momento mais importante da história da humanidade, né? E aí o Senhor fala para eles: vigiai e orai para não cairdes em tentação. A vigília, ela é o primeiro sinal da maturidade, né? Quem é vigilante nunca é pego de calça curta. Então ele sempre está atento para não deixar com que uma ressaca ou a noite anterior seja motivo para sair da graça de Deus, né? Então vigiai e orai. Então nesse momento faltou ser jovem de verdade. Boa. Muito Gostei. boa. Mais uma aqui, que acho que quase semelhante, mas vamos tentar. Joguei, apostei e perdi tudo até meu namoro de 2 anos. Joguei, apostei e perdi tudo até meu namoro de 2 anos. E aí, Guilherme? Timóteo
Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O desejo por posses, a libido possidende, ela é capaz de tirar tudo aquilo que é mais importante na vida de um homem, né? Então, voltamos a São Paulo aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pelo amor de Deus, é a hora de desapegar. E são 3 coisas que a gente precisa desapegar, né? A libido amante, que são os prazeres da vida, né? A libido possidente, que são os bens materiais, e a libido dominante, que é o desejo de poder. Essas 3 coisas vão roubar a sua alma. Então, vigiai e orai novamente, né? Boa, 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 boa. Guilherme, mais uma aqui, ó. Olha só essa, hein? Meus amigos estão na vibe do cigarro eletrônico. E eu tô meio querendo experimentar também. O que a Bíblia responderia para esse indivíduo? Nossa, o pior que eu sozinho já conseguiria falar muita coisa para ele, mas vamos lá. Coríntios, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más companhias é aquele negócio, né? Você pode, todo santo é rodeado dos seus amigos, né? São Francisco, por exemplo, ele está enterrado do lado de Frei Leão, né? São José Maria Escrivá era amigo do Beato Álvaro Del Portillo, São Francisco de Santa Clara, São Francisco Xavier e Santa Inácio de Loyola, né? Os amigos são capazes de nos levar para o céu. Mas eles também são capazes de nos levar para o inferno, né? Então, qual que você prefere, né? Sozinho para o céu ou com seus amigos para o inferno? Repense essas coisas. E aí, só para poder finalizar, né? Você não sabe nem quem que tem dentro desse negócio, filho. Você vai ser tão influenciável assim de fazer uma coisa só porque todo mundo tá fazendo. Pensa por você mesmo, né? Muito bom. Boa, Guilherme. Boa, boa, boa. Ficou aí a mensagem para você que tá de casa, hein? Repense. É isso mesmo. Guilherme, pra gente achar você, o pessoal que tá nos acompanhando aqui pelo nosso YouTube da TV Canção Nova ao vivo, pela TV Canção Nova, pelos canais do Revolução Jesus, como que o pessoal acha você nas redes sociais, seu canal no YouTube? Fala aí, onde a galera acha o Apostolado Santa Carona? Olha, é extremamente fácil. Eu tô no YouTube e no Instagram com o mesmo @, Santa Carona, sem ponto, sem interrogação, sem underline. Santa Carona, do jeito que escreve, e lá você consegue encontrar muito conteúdo, não só de formação, mas conteúdos de história da igreja também. A gente conta muita história, a gente revela algumas curiosidades, alguns detalhes, tá? Então, no Instagram, a gente tira bastante dúvida do povo, a gente quer ajudar ao máximo o pessoal a entender a doutrina do jeito mais fácil possível, né? Então, às vezes, você passou o dia inteiro estudando, tá cansado, e pensa, nossa, ainda vou estudar um pouco de fé católica? Lá a gente tem uma forma de ficar bem divertido, de aprender mais. Queria convidar você para conhecer. Então, Santa Carona no YouTube e no Instagram. É isso aí. Muito obrigada, Guilherme, pela sua presença. Obrigada mesmo. Foi muito edificador aqui. Aprendemos muito. Já sabe você que está acompanhando de casa que a Bíblia tem respostas para tudo. A palavra de Deus tem respostas para a sua vida. Então, muito obrigada, Guilherme. Sigam aí, @SantaCarona. E nós ficamos por aqui com a sua participação. Deus abençoe, viu? Valeu, Guilherme. Ó, Revolução Jesus te espera pessoalmente agora aqui no estúdio, tá? Queremos sua presença ao vivo aqui com a gente e já estamos na expectativa. Quem sabe você tá com a gente no acampamento Revolução Jesus, hein? Oh, maravilha! Oh, eu já fico esperando o convite e vai ser um prazer estar aí com vocês. Vocês sabem que a Canção Nova, sempre que chamar, tá sempre aberta aqui as portas do Santa Carona e sempre que precisarem da gente, podem contar também. Valeu, Guilherme! Valeu, Revolução Jesus! Foi muito bom, né, Dai? Foi muito bom mesmo. Estamos como por aqui por hoje, mas segunda-feira que vem, às 22 horas, estaremos de volta com o programa Revolução Jesus, hein? Valeu!